A gente retomou o contato com o Celso, ele estava falando sobre a automação das aeronaves, Celso. A gente pode retomar esse ponto. Queria falar contigo Isso. também sobre a perda, né, de contato com a torre, que era o que você explicava, e falar um pouco sobre o aviso de Mayday, ou emergência, que foi dado pelo piloto. Isso. Então, como eu estava falando, você tinha uma carga de trabalho relativamente baixa para os pilotos. Quando você pega e tem um aumento súbito, você tem uma pane, então você sai daquela normalidade e o piloto e o copiloto eles têm que trabalhar demais, tá? Então a carga de trabalho fica muito elevada. E o objetivo final dele é salvar todo mundo, não é comunicar com a torre. Na aviação, existe um princípio que é o seguinte: quando você tem um problema grave, número um, são palavras em inglês, mas eu vou arrumar uma tradução, a melhor tradução, né? A primeira é aviate. Aviate, o que é? Cara, dá um jeito de manter o voo, certo? Mantenha o voo, sob seu controle, inclusive. Esse é o número um. Número dois é navigate. Então, depois que você garantiu que você tem o comando da aeronave, volta a navegar. O que é isso? Volta para o seu plano de voo. Por quê? Porque senão você coloca em risco as outras aeronaves que estão perto de você. E número 3, communicate. Então, comunica o que está acontecendo. O cara, na hora que teve o problema, ele só acionou o Mayday. Ele declarou emergência, tá? Então, o pessoal já sabe que aquele avião está tendo alguma coisa. Por que ele fez isso? Porque ele pode pegar e desviar aviões que estavam indo para a mesma região desse outro avião. Então, ele pode pegar e salvar muita gente nisso daí, tá certo? Mas não há necessidade dele continuar comunicando com a torre. Você imagina, o cara lidando com a situação onde está a vida dele e de mais 246 pessoas envolvidas, mais o pessoal em solo, e ele ficar ligando para a torre, falando assim, ó, torre, eu estou aqui fazendo isso, 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 tal. Ele não tem tempo para isso. Estava vendo aqui, inclusive, Celso, que esse acidente envolvendo esse modelo de aeronave, né, 787, seria o primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Essa é a primeira tragédia envolvendo o modelo, o mais novo do segmento da aviação da Boeing em operação. Até então, nenhuma ocorrência com o 787 teve fatalidades envolvidas. Inclusive, em nota, a empresa relatou está coletando mais informações sobre o acidente, diz que está em contato com a Air India sobre o voo 171 e prontos para oferecer o apoio. Diz que os pensamentos da Boeing estão com os passageiros, a tripulação, os socorristas e todos os afetados. Então, a primeira tragédia envolvendo esse modelo. Queria falar um pouco mais sobre isso também, né? Sobre essa fatalidade e sobre como é raro acontecer, né? Um acidente com esse modelo que é considerado tão seguro. Agora há pouco eu li o comunicado da Latam, que dava essa aeronave como uma das maravilhas da aviação, né? Inclusive chamando assim esse modelo que também é utilizado pela empresa brasileira. Sim, essa aeronave é uma aeronave sensacional, tá certo? É uma aeronave que foi projetada para ser uma aeronave para quebrar muitas barreiras tecnológicas, né? É uma aeronave de capacidade excelente, muito econômica, muito confiável, tá? Quando eles falaram assim, foi o primeiro incidente com vítimas, é porque lá no começo, quando começou a usar essas aeronaves, elas tiveram um probleminha com baterias, né? Aí a frota ficou no chão por um tempo, mas eles resolveram e voltaram a operar. É uma aeronave muito boa e confiável, disso não há dúvidas, é um grande orgulho da Boeing, tá? Essa aeronave ela veio para substituir, em termos, o 747, né, que é o Jumbo, né, uma aeronave sensacional também, e foi realmente o primeiro acidente desde que essa aeronave entrou em operação. Realmente é uma coisa da gente ficar assombrado e entender o que está acontecendo, né? Porém, eu não descarto também que a gente vá se deparar com coisas novas nessa investigação, porque essa investigação, essa aeronave, ela é uma das primeiras que tem uma quantidade muito grande de fibra na construção dela. Foi substituído o alumínio aeronáutico por fibra de carbono, tá?
E a fibra de carbono, ela tem um processo muito delicado de fabricação, tá certo? É muito complicado você fazer de forma que você garanta a resistência estrutural e mecânica dessas peças, tá? Então, com certeza, a gente vai ter muita coisa para se debruçar nessa investigação. Porém, uma coisa que eu também acho que será mais simples, o que é? Essas aeronaves elas usam ou motor GE ou motor Rolls-Royce, que são duas gigantes do mercado. E elas têm uma coleta de dados praticamente todo o tempo dos motores, né? Então isso eu acho que vai acelerar bastante a investigação, principalmente no que se refere a esse problema que nós suspeitamos de propulsão. Esses acidentes, essas investigações demoram em média quanto tempo? Você que é perito, eu sei que a sua análise, como você disse há pouco, né, é mais do ponto de vista criminal, para analisar possíveis culpados e responsabilidades, né, eventuais que são individualizadas. E existe também a investigação do controle aeronáutico, né, que aí já tem outra finalidade, que é prevenir novos acidentes. Exato. Olha, isso é meio difícil de te dizer, mas eu acho que com menos de um ano a gente não vai ter esse relatório. Eu acho, tá? Geralmente, quando você pega o NTSB americano, eles são muito ágeis, têm muita experiência nisso, né? E eles demoram bastante tempo para soltar esses relatórios, tá? Agora, eu não conheço bem a realidade da Índia, o sistema deles de investigação de acidentes, né? Eu não sei o quanto tempo eles vão demorar, mas eu acho que não menos do que um ano, tá? Então, um ano aí, um tempo para a gente esperar para sabermos exatamente o que causou esse acidente e eventuais culpados. Celso, quero agradecer aqui a sua... Obviamente, Diga. Perdão. obviamente que é o seguinte, como disse o Sakamoto, se isso daí tiver sido uma sabotagem, se resolve depressa, viu? Se foi uma sabotagem e descobrirem, aí são poucos dias.